Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Beleza, oba. Uhum. Boa, 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 boa. Oi e boa tarde e oi. Hélio Bigodon voltou? Boa Voltei, tarde. professor. Boa tarde. Ah, ele não vai embora. Ele permanecerá conosco até o final do ano letivo. Hélio Bigodon. Tudo bem, gente? Estou olhando aqui pela janela. Hoje não está 42 graus, né? Está só 37. Está melhor, né? Tá um pouquinho melhor do que uns dias anteriores aí. Mas ainda está quente, ainda está quente. Tudo bem, Glaucio? Beleza. E estamos aí. Você foi ao mercado, fritou. Let's, eu não saí hoje daqui do meu apartamento, né? Como dei aula, almocei, descansei. Então, realmente, olhando da janela, você tem uma impressão, é só andando na rua mesmo para sentir, né? Porque a sensação térmica é de mais calor, né? Então, olhando assim, não está tão quente, mas se você começa a andar, realmente, aí você se sente, né? E como estudamos em climatologia, né? Agora são 2h42 da tarde, a gente está no momento mais quente, do horário de maior calor, né? De maior temperatura. Então, se você se aventurar a sair agora, de verdade, você vai pegar a temperatura mais alta, realmente. Mas, como não faremos isso agora, pelo menos não até às 16, vamos continuar de onde paramos. Na semana passada, a gente falou sobre conceito de domínios morfoclimáticos, biomas, falamos da Amazônia, falamos dos mares de morro. Hoje eu preciso falar do Cerrado e da Caatinga. Se der tempo, vou um pouquinho mais até do que isso. Mas esses dois eu tenho que terminar hoje. Então, eu vou compartilhar aqui os slides, continuação os mesmos slides. Onde está? Onde está? Aqui, Cerrado. Maravilha. E o Cerrado está em alta, né? Discutir o Cerrado. Os horários vestibulares assim recentes, tipo, de uns 5 anos para cá, temas ligados ao Cerrado têm aparecido bastante, porque é no Cerrado que o agronegócio mais se expandiu, é na região centro-oeste onde está concentrado o Cerrado que há mais população que é migrante de outra região do Brasil. Então, são vários temas que convergem para o Cerrado, né? Então, é uma aula que você tem que ter muita atenção realmente e se deter até alguns detalhes, né? E Cerrado significa em espanhol fechado. Se você pensar pelo nome, você pode ter uma impressão que então é uma mata fechada. Não exatamente. O cerrado é um tipo de savana, né? Quando vocês estudam a África, né, a savana africana, o cerrado é uma savana, mas é uma savana diferente daquela da África. Ela tem um nome, né? Uma forma de chamá-la é Brazilian Savanna. A literatura inglesa usa esse termo, Brazilian Savanna, savana brasileira. Nós, no Brasil, acabamos usando o termo latino-americano, que é em espanhol, cerrado. Mas é importante você entender que o cerrado é uma mata savânica. A diferença é que ela recebe esse nome cerrado, gostaram da minha pronúncia, cerrado? Ela recebe essa denominação porque ela é mais fechada do que a savana encontrada na África. Aí sim faz sentido o nome, gente. Não é que é uma mata toda fechada, não. Ela é mais fechada quando comparada com a savana que existe na África. E sempre eu tomo como referência a vida animal.
Quando você pensa na savana africana, existem mamíferos de grande porte. Leões, rinocerontes, elefantes, assim por diante. Você não vai encontrar esses animais do Cerrado brasileiro. Até porque esses animais grandes necessitam de muito espaço. E não tem esse espaço no Cerrado brasileiro. Um animal grande para o Cerrado brasileiro é a onça pintada. Né? Comparando com os animais grandes que citamos aqui da África, é bem menor. Né? Então, por isso o nome Cerrado. É uma savana, mas uma savana um pouco mais fechada, com a mata mais fechada do que aquela que você encontra na África. Importante é você localizar o Cerrado. Porque tem uma série de coisas que eu posso explicar com a localização do Cerrado. Se alguém perguntar assim, em qual região predomina o Cerrado? Você vai falar que é Centro-Oeste. Já era. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então, se for assim, é fácil. Qual região predomina? Região Centro-Oeste. Mas tem cerrado em Minas Gerais, tem cerrado na Bahia, tem cerrado no Piauí, tem cerrado até em São Paulo, algumas manchas de cerrado. Então, assim, leia com atenção a pergunta que estiver ali pedindo localização. Predomina no Centro-Oeste. Você vai usar a seguinte expressão. Vou colocar aqui no chat, tá? Cadê? Aqui está. A área nuclear do Cerrado fica no Centro-Oeste, o núcleo. Né? Mas existem outras regiões do Brasil que possuem cerrado. Tem cerrado no Nordeste. Citei aqui agora há pouco a Bahia, né? Tem cerrado no Sudeste. Minas Gerais, na fronteira com Goiás, ali é cerradão. O Pará, que é a região norte. No sul do Pará existem alguns fragmentos do cerrado. Você não vai encontrar cerrado na região sul. Na região sul você não vai encontrar nada de cerrado. Agora, no Sudeste, no Nordeste e até na região norte, você vai encontrar alguns fragmentos de cerrado. Então aí fique atento só com o que a pergunta quer. Se ela quer o que predomina ou se ela quer algo mais geral. Tipo, se perguntarem aonde tem cerrado no Brasil, você não pode falar somente em região centro-oeste. Está errado. Você vai falar principalmente centro-oeste, mas nas vizinhanças ali, né, do centro-oeste. Minas, Bahia, Piauí, Pará, né, e até São Paulo mesmo, no interior de São Paulo, você encontra alguns remanescentes de cerrado. Para quem vai pegar provas difíceis, nível FUVEST, segunda fase, você pode tentar explicar o motivo para isso. Para quem não vai pegar essas provas muito difíceis, ok, mas tem repertório, é bom ter repertório. Há uma teoria que explica isso, sobre por que o cerrado aparece em outros lugares. Essa teoria, estou colocando o nome dela no chat, é a teoria dos refúgios florestais. Aí já é nível hard. Somente aqueles que têm bigodão vão conseguir. Não precisa. O bigode é só o charme, não é a base para tudo. Mas o que é a teoria dos refúgios? Imagina que o cerrado, gente, ele é uma mata adaptada a um clima que ora é úmido, ora é seco. Né? Há uma sazonalidade no clima. Né? Vou falar do clima daqui a pouco, mas posso adiantar, já melhor adiantar. Né? Esse clima que eu coloquei ali no slide, tropical semiúmido, chove 6 meses, 6 meses não tem chuvas. Não é um clima seco como o do sertão nordestino, mas evidentemente que a chuva ela é bem sazonal, ela é fácil você identificar quando que acontecem as chuvas. Em poucas palavras, gente, há alguns milhares de anos, quando o clima do Brasil era um pouco mais seco, todo o Brasil tinha um clima mais seco, o cerrado se espalhou. Então o cerrado se espalhou para o Nordeste, se espalhou até para a Amazônia e para o Sudeste. Quando eu falo em clima, mudanças climáticas naturais, que não tem a ver com o papel humano, tá, gente? Pois bem, ora o clima fica mais seco, ora o clima fica mais úmido, ora mais quente, ora mais frio. Você vai chamar isso de flutuações climáticas naturais. Não é causa
Opa, escrevi errado, espera só um pouquinho. Meu teclado hoje vai estar falhando. Climáticas, nem sei que palavra que eu inventei aí. É essa. Pronto. Flutuações climáticas. São naturais e aconteceram nos últimos milhares de anos. Então, quando fica mais seco, isso é bom para o cerrado. Ela consegue, a vegetação se espalha. Aí, quando o clima fica mais úmido, o cerrado retorna para sua área nuclear. Agora o nome faz sentido. Você tem um núcleo, que é a base dessa vegetação, ela se espalha lá, mas quando o clima não é mais o ideal, ela retorna para sua área nuclear. Quando o clima fica ideal, ela se expande. É um efeito sanfona, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? E aí, Lex, você colocou de forma privada, mas eu vou desprivatizar o comentário da Letícia. Olha o que eu fui encontrar. Perfeito, Lex. O espalhamento do cerrado se deu pela sazonalidade do clima, mas em nível regional e ao longo de milhares de anos. Não é uma coisa recente isso, gente. Eu falo milhares de anos, não é décadas. Então, o clima mais seco, o cerrado se espalha. Aí você pergunta, mas por que eu consigo achar cerrado em São Paulo? Porque aí é a teoria dos refúgios. Algumas espécies se adaptaram às mudanças de clima. Mesmo não tendo o clima ideal, ela conseguiu se adaptar e sobreviver. Então, em Campinas, interior de São Paulo, gente, é Mata Atlântica ainda. Mas você consegue encontrar em Campinas algumas manchas de cerrado. Como que isso acontece? Como que tem cerrado em Campinas? Pouco, mas tem. Porque essas árvores, essa vegetação se adaptou. Por isso que o nome é teoria dos refúgios. Essa mata encontrou refúgios, locais onde ela conseguiu se adaptar. A maior parte acabou dando lugar a uma outra vegetação, mas alguns indivíduos conseguiram resistir e se adaptar. Então, é uma pergunta que pode aparecer ou em geografia ou em biologia. Dá para aparecer nas duas disciplinas. Mas a nível hard, não é comum uma pergunta dessa. Estou sincero, não é comum. Mas como eu falei, é repertório. Vai que tem uma questão aí cabeluda, até de múltipla escolha, que questione a localização do cerrado. Né? Por que ele aparece em vários locais diferentes? Bom, o cerrado encontrou refúgios, encontrou locais onde pode se adaptar. Mas o núcleo do cerrado é o centro-oeste, onde hoje são os estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Minas Gerais também, um pedacinho de Minas está dentro desse núcleo, mas você pode falar que é a região centro-oeste. O David, que não privatizou a pergunta, o David, eu ia explicar isso agora. É importante demais. Olhando no chat, pergunta do David. Então, as mudanças climáticas antrópicas vão promover a expansão do cerrado? Excelente. Tem um nome para isso, David. E vocês têm que usar esse nome a partir de agora. Lembra da Amazônia? Desmatamento na Amazônia? Se você desmata a Amazônia e ela não consegue se recuperar, imagina queimadas na Amazônia. Aí você faz pecuária. Aí você queima de novo e faz pecuária de novo. Vai chegar algum momento, gente, que a Amazônia não vai conseguir se regenerar. Vai nascer outra vegetação na Amazônia, diferente daquela original, mais parecida com o cerrado. O nome desse processo é savanização. Isso está em alta, os vestibulares perguntarem. Então, você pode dizer que a Amazônia brasileira, ela está atravessando um processo de savanização, porque é tanto desmatamento e atividades econômicas como a pecuária se colocando ali, que a mata original não se recupera mais. Fica uma mata mais esparsa, de menor porte, que lembra o cerrado. Então, é uma savanização. Agora, David, no caso do cerrado já, se o cerrado é destruído, e no mesmo processo, a vegetação que vai surgir no lugar do cerrado vai ser parecido com a da caatinga. Então, veja que coisa. Nós, seres humanos, somos capazes de intervir em tudo isso. Por isso que você tem que sim ficar preocupado com o desmatamento no cerrado e na Amazônia. Né? Não é mimimi, não é invenção dos esquerdistas do INPE, não é nada disso. Existe e é perigoso, é danoso. Porque nós estamos começando a observar, gente, uma adaptação que é fruto da ação antrópica.
Porque aquele outro fenômeno que eu expliquei para vocês agora há pouco, do cerrado se espalhar, depois retornar, é natural. Acontece, as vegetações se adaptam às mudanças de clima naturais. Mas o que está acontecendo nos últimos 50 anos não é natural, é ação antrópica. Quer dizer, se começa a nascer cerrado na Amazônia, não é natural, é ação humana. E se no lugar do cerrado nascer uma mata rasteira, espinhenta, também não é natural, é proveniente da ação humana. E muda tudo, gente. Olha quantos impactos. Muda a vegetação, obviamente muda a fauna, porque alguns animais não vão se adaptar a esse ecossistema. Muda as chuvas, vai chover menos, né, com menos vegetação. E mudam os rios também, que vão ter menos oferta de água. Então, é uma quantidade de transformações que parece que não estão sendo levadas em conta. Né? Parece que são só números. X quilômetros quadrados da Amazônia foram desmatados. X quilômetros quadrados do Cerrado foram desmatados. É mais do que isso, tem muitas consequências. Né? E aí, pensando na Amazônia, que é que o David perguntou, savanização, ou seja, o Cerrado vai ocupando espaços da Amazônia no lugar daquela mata original que foi derrubada. Já no Cerrado, né, se ele for derrubado constantemente, vai nascer uma mata mais baixa, mais rasteira, com cactos, que lembra a caatinga, e assim por diante. Aí, antes que alguém me pergunte, Julião, o que vai acontecer com a caatinga, então? Porque é uma escadinha, né? Se a caatinga for destruída, desertificação. Fica um lugar árido. Né? Então, é preocupante, porque todos os domínios naturais do Brasil têm passado por essas transformações. É que a Amazônia é tão grande, mas tão grande, que não parece não estar acontecendo nada, mas está. Tudo bem de introdução aqui? Que eu falei mais do que do Cerrado, tá? O clima eu já expliquei, né? Tropical semiúmido, chove 6 meses, 6 meses é seco. Então, clima, ok. Vegetação, eu escrevi assim no slide. Presença das savanas, são vários tipos, né? Florestada, arborizada, estépica e gramínea. Esses nomes, gente, são simples. Floresta é quando as árvores são mais densas, mais altas. Não é comum isso no Cerrado. Você só vai encontrar cerrado florestado perto dos rios, que é a mata ciliar, aquela mata que acompanha os rios. Aí sim pode aparecer árvores mais altas. Mas, em geral, não é uma mata florestada. O cerrado não é predominantemente florestado. Arborizado seriam árvores de médio porte. É isso aí, que você vai encontrar bastante. Médio porte são 15 metros. 15 metros aproximadamente. E, no caso, essas duas fotos apontam isso. À sua esquerda, uma foto do Mato Grosso. À sua direita, uma foto da Bahia. Ambos são cerrados. Um pouquinho diferentes, ainda para perceber. A foto da esquerda, ela é bem legal para descrever o cerrado. O típico cerrado brasileiro. Vejam as árvores. Elas não são muito grandes, são árvores médias. Né? Um aspecto muito importante que você sempre vai notar no cerrado. Árvores com troncos retorcidos. Isso até vou colocar aqui no chat, que é uma característica importante. Troncos todos retorcidos. Não há explicação consensual sobre isso. Alguns falam que o solo ácido produz essa mata toda retorcida. A teoria mais aceita hoje é que o cerrado é uma mata arcaica de milhares de anos atrás que sobrevive às mudanças de clima. Então esse aspecto retorcido e tal é algo do passado que resiste. Mas não há consenso, pessoas. Eu, particularmente, na minha época de Unesp, estudei essa última explicação, de que é uma mata arcaica, muito antiga e tal. Mas eu já vi colegas da biologia que estudaram que o fato do tronco ser retorcido é porque os solos são ácidos e com muito minério de ferro. Minério não, desculpa, óxido de ferro. Então existem várias teorias. Então você não tem que ficar preocupado com isso. É bom ter uma noção, né? Mas é raro alguém perguntar algo que não é consenso. Mas os troncos retorcidos estão aí. Olhando essa foto,
ela está bem bonitinha, né, da esquerda. Perceba que a cor da vegetação ela está meio seca. Essa foto foi tirada ou no outono ou no inverno, né? Não tem outro jeito. Para estar com essa coloração, né, de coisa seca, hoje foi no outono ou foi no inverno. Não foi na primavera nem no verão. Não foi na época de chuvas. Olha à sua direita. Ó. Tem uma árvore aqui, ó, que perdeu parcialmente as suas folhas. É mais uma coisa típica dos meses secos. Então, os vestibulares que vão prestar são chatinhos. De repente, te dá uma imagem dessa e pergunta da estação do ano. Você vai falar, como eu vou saber? Poxa, se tem poucas folhas, ou é outono ou é inverno, que é a estação seca. Caso houvessem muitas folhas, primavera e verão, onde ocorrem as chuvas. Não é tão difícil quanto parece. Mas tem um nome para isso. Quando as árvores perdem as folhas. Você vai chamar de decíduas. Quando as folhas caem na época da seca. Essa árvore que vocês estão vendo aí, ela manteve algumas folhas. Então você pode chamá-la de semidecídua. Coloquei no plural, né, para manter a ordem, mas elas podem perder parcialmente as folhas e não totalmente. Aí você chama de semidecíduas. Então, você já tem vários aspectos do cerrado aí em mãos. Uma coisa que dá para ver na imagem, gente, importante. Os campos. Perceba que entre as árvores, você tem as estepes, que é essa mata mais baixa. É uma outra explicação boa para você colocar, né? Que é uma mata que entre essas árvores, você encontra as estepes, os campos naturais. É algo tipicamente de uma savana, né? Os campos. E é isso que dá para você resumir da vegetação do cerrado. Agora, tem um elemento que não aparece na imagem, mas é importante você destacar também, as raízes. As raízes são muito profundas. Estou escrevendo aqui só para organizar, tá? Por que são profundas? Porque chove 6 meses. A água infiltra. As plantas buscam essa água que infiltrou. Por isso que a raiz ela é tão profunda. O que eu chamo de tão profunda? Pode chegar a 30 metros, 25 metros. É realmente muito, muito profunda. A média, para você ter uma noção, é de 15 metros. Então essa raiz ela vai longe para buscar essa água do lençol freático. Pegadinha, não caiam. Tem aluno que acaba memorizando errado. Ele pensa assim, se tem pouca chuva, então a raiz é profunda, então no sertão nordestino as raízes são muito profundas. Não é relação assim, não é uma regrinha. Porque a caatinga, o solo é pedregoso, é muito duro, a raiz não consegue se aprofundar. Então, assim, eu vou explicar daqui a pouco caatinga, mas só estou adiantando isso para você não decorar algo e ir aplicando em tudo. Para o cerrado faz sentido, 6 meses secos, as raízes se adaptam buscando a água do lençol freático. Porque choveu 6 meses, a água acumulou ali embaixo. Tá? Então não é uma regra para qualquer local onde não tem chuva. No caso do cerrado, sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Os solos são pobres e ácidos. Né? Não é uma pobreza que invalida a agricultura. Dá para corrigir o solo. Né? É possível. Por isso que a soja se deu tão bem no cerrado brasileiro. Milho também. Dá para corrigir esses solos. Né? Inclusive, solo ácido, você pode aplicar calcário para deixar o solo neutro. Se chama calagem. Vou colocar aqui. Calagem. Enfim, o solo pobre, né? E se fertiliza, coloca adubo, fertilizante, enfim. Mas o solo ácido, você pode aplicar o calcário para torná-lo neutro. Isso não é muito caro, compensa. Dá para investir nesse solo que ele te dá retorno. Né? Então, o solo tem pobreza, tem acidez, mas é possível corrigir essa acidez e é possível corrigir essa falta de fertilidade. O Henricão perguntou assim,
também, ele socializou. Professor, existem culturas que prosperem em solo ácido ou ideal que sejam neutros. Cara, solo ácido não é bom para a agricultura. Você pode pensar em qualquer cultivo, trigo, milho, algodão, soja. É claro que pode acontecer, Henrique, de alguma fruta regional, alguma árvore frutífera daquela região que consiga prosperar, mas não numa escala de agronegócio, entendeu? Ela naturalmente cresce ali, mas não em grande escala para aproveitamento comercial. Se você quiser plantar alguma coisa para aproveitamento comercial, vai ter que corrigir o solo. E perceba, Henrique, eu dei aula de agricultura para vocês no primeiro semestre. No Cerrado se planta soja, milho, algodão. A cana-de-açúcar também está sendo introduzida em vários locais. Então é um solo que pode ser corrigido. Tomates, enfim. Não é uma coisa impossível de fazer. Tem um custo, mas esse custo compensa pelo retorno, né? Aí o David, também para Everyone, ficou confuso. Pegou o bigode, fez uma coisinha nele, ficou confuso e me perguntou assim, mas por que escolher essa região? Abundância de terras. Terras baratas e abundantes. Lembrando, né, David, que eu expliquei na primeira aula. Na primeira não, na segunda aula, estávamos lá no vetor presencialmente ainda, que as migrações do sul para o centro-oeste foram em função da agropecuária, porque o sul é uma região muito menor, com menos terras disponíveis. Já o centro-oeste, pensando em década de 60, era uma imensidão de terras que ainda não tinham sido desbravadas. Então, terras mais baratas, um terreno bom para mecanização, porque ele tem pouca declividade. Eu não vou dizer que a terra é plana, não me perguntem isso, mas a terra não tem declividade, facilita a mecanização. Por tudo isso, o Centro-Oeste virou o celeiro, né? O grande celeiro agrícola do Brasil. Tá? E todo investimento que eu te falei, de calagem, etc., compensa ao final. Relevo. Expliquei para vocês, né? Chapadas, que são planaltos, sedimentares. Então, no Centro-Oeste, onde existem, né, o cerrado, é muito comum você encontrar as chapadas. E essa palavra que eu usei, essa expressão que eu usei, divisores de águas. Divisor de água é o seguinte, gente. Imagine várias formas de relevo que vão ter nascentes. Quer dizer, divisor de água por quê? De acordo com a disposição desse relevo, os rios eles vão ter uma direção. Então eu divido nesse sentido. Eu tenho uma montanhazinha. Para um lado nasce um rio, para o outro lado nasce outro rio. Isso é um divisor de águas, que vai impor um trajeto para os rios. Junta essa informação com a última, região de nascentes. Problema grave do desmatamento do Cerrado. Estamos desmatando uma região do Brasil onde rios importantíssimos que vão para a Amazônia, que vão para o Nordeste, que vão para o Sudeste e que vão para o Sul do Brasil, nascem nessa região, gente. É impressionante. É um tema que, talvez, quando você procurar alguma reportagem, uma notícia que trate do Cerrado, não apareça com tanta evidência, mas vocês precisam tomar cuidado em falar sobre esse tema, que estamos desmatando o Cerrado, ou seja, o Cerrado é um berço de nascentes de vários rios importantes, desde rios que vão para abastecer a bacia amazônica, que tem muita umidade lá na região amazônica, mas que nas suas nascentes não são tão úmidas assim, até rios como Paraguai, Paraná, nascem no Cerrado brasileiro. Ao desmatar o Cerrado, evidentemente você afeta o volume de água desses rios todos. Então, todo o Brasil vai ficar comprometido, não é só o Cerrado. Quer dizer, é mais um argumento pesado para você colocar para defender a preservação do Cerrado. Falar das nascentes, que é uma região que concentra uma infinidade de nascentes de rios que abastecem todo o Brasil. Não ficam só no Cerrado, eles vão para outras regiões do Brasil. Aí sim, vai para todas as regiões. Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Tem rios que nascem no Cerrado
e vão em todas as direções. Muito bem. Essa foto eu tirei no ano passado. Eu tive uma... O pessoal velho de casa deve lembrar que ano passado eu viajei para o Pantanal. Durante uma parte do ano letivo, né? Eu fiz uma excursão, um trabalho de campo com uma escola que eu dou aula. Eu tenho a tristeza de dizer para vocês hoje que o lugar que eu tirei essa foto não existe mais. Pegou fogo. Eu sei disso porque eu entrei no Parque da Chapada dos Guimarães e tirei essa fotografia. Poucos metros da entrada do parque. E eu olhei várias reportagens com as queimadas no Cerrado, que por um ângulo diferente, esse lugar que eu tirei essa foto já era. Essa árvore não existe mais. Coisa, né? Mas o legal dessa foto, eu quis dar eu dei uma ampliada, né? Nessa questão dos troncos. Eu acho importante vocês prestarem atenção nisso. Perceba que o tronco dessa árvore, ele é muito grosso. Ele é adaptado às queimadas naturais. Né? Evidentemente, o que aconteceu recentemente e acontece no Cerrado não é natural. São queimadas pela ação humana. Aí a vegetação não vai ter resistência. Mas, naturalmente, há uma adaptação dessas plantas em relação às queimadas. Então, esse tronco cascudo, né? Essa é a palavra, muito grosso, muito cascudo, é uma adaptação à seca. As folhas também são grossas, que é para reter água. Né? Então, é uma mata adaptada à seca, aos meses de seca e à falta de chuva durante quase 6 meses. Mas nenhuma adaptação dessa vai conseguir se sustentar por conta dessas queimadas absurdas. Né? Glaucião, é triste. A foto ficou legal, né, cara? Que eu dei uma desfocada no fundo, ficou bacana a foto. Eu tenho uma do pôr do sol também, que eu tirei do mesmo jeito, que ficou legal. Mas é triste, cara, porque é uma área muito grande que foi incendiada. Né? É uma área grande do parque. Aí vale um comentário, eu acho que eu fiz até em outra aula. Eu não me lembro se fiz ou não. Você tem um parque estadual. O local está protegido. O incêndio não foi dentro do parque. Ele foi fora do parque. Então, por mais que você delimite uma região para preservar, se não houver um cuidado com o que está no entorno, o parque está sendo destruído, consumido pelos incêndios que começaram em outras áreas. Porque são meses de seca natural, né? E a ventania espalha fogo. É difícil combater. E mesmo o parque sendo tão bem protegido, ele tem sofrido com os incêndios também. Tem um nome que eu estava quase esquecendo de colocar, mas eu vou colocar aqui. Coriáceas. Coriáceas são essas folhas que eu comentei com vocês, que elas têm uma adaptação para poder reter a água. Né? A coriácea quer dizer isso, folhas, entre aspas, de couro, coriáceas. Né? Ela é quando você pega uma folha, acho que vocês devem conhecer daquelas plantas suculentas, né? Aquela mais dura, né? É uma adaptação para reter água. Então isso é muito comum na mata do cerrado. Uma epiderme, né? Mais espessa. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos passar o slide agora. Ó, eu gosto dessa imagem. Quando você for estudar, você pode usá-la para tirar algumas conclusões. Ó. Ela pega um perfil do cerrado. Para você ter uma ideia que o cerrado não é homogêneo. Não é tudo igual. Tanto que... Deixa eu só mudar aqui que eu sem querer sair da parte das câmeras. Pronto. À sua esquerda, dê uma olhada. Árvores grandes e densas. Por quê? Tem água, né? Junto do rio, é uma mata florestada, como eu expliquei para vocês. Conforme você se afasta do rio, percebam, vai aparecer o cerrado parecido com aquela imagem que eu expliquei para vocês. Árvores mais espalhadas, médio porte. Né? Então, nenhum vestibular, gente, vai ser maldoso com vocês ao ponto de colocar uma fotografia de um local muito, muito único. Imagina, eu pego uma foto dessa parte aqui, ó, e pergunto para você que lugar que é esse. Você não vai ter como falar isso.
Tem como, porque não tem nada único, singular, para dizer, olha, isso aqui é tal lugar do Brasil. Eu tenho que pegar algo que é singular. Eu pego essa parte aqui, ó, com as árvores médias, troncos tortuosos. Então, eu peço para você olhar esse perfil, mais para entender que não é tudo homogêneo. Não é que você vai ser obrigado a memorizar cada uma dessas seções aí do perfil, tá? Não precisa. Fique tranquilo. E eu peguei uma coisa do Aziz, do professor, do livro sobre domínios morfoclimáticos do professor Aziz, o Deus, professor Aziz. Chapadões cobertos por cerrados e penetrados por floresta de galeria. Perfeito. Chapadas, o relevo de chapadas, que você encontra os cerrados. Mas onde tem os rios, o que ele falou? Penetrados por floresta de galeria, que é essa parte aqui à esquerda, né? Aonde tem rio, muda a fisionomia. Rios de pequeno volume até mesmo vão mudar essa fisionomia. É o que o Aziz chamou de penetrados por floresta de galeria. Então tem florestas, porém que acompanham os rios. Então, na dúvida, procure o Aziz. Agora sim, um nome e exceção. Fulvestre perguntou isso recentemente, o Enem perguntou isso recentemente até mesmo, né? As veredas é um nome regional. Lembra do que é uma mata de galeria? Você tem um rio, correto? Aí uma vegetação que acompanha esse rio, porém ela é mais alta e acaba cobrindo o rio, formando, parece um telhadinho. Daí o nome mata de galeria. Então, a mata ciliar ela acompanha o rio. A mata de galeria acompanha o rio, mas, entre aspas, fecha o rio. Faz uma cabaninha por cima do rio. Essa é a mata de galeria. Eu coloquei 2 fotos de matas de galeria formada por veredas. São palmeiras. Tá? Veredas são formadas por espécies de palmeiras, como os buritis e as macaúbas. São espécies de palmeiras. Então, a primeira imagem é difícil perceber isso, tá, gente? Na boa. Se alguém te der essa primeira imagem e perguntar o que é, realmente é complicado. Pensando como um vestibular. Ele vai te dar a foto, mas tem que dar uma descrição. Só com a foto fica muito difícil, gente. Eu não saberia dizer para vocês, só com essa imagem, exatamente o que seria uma vereda. Eu ia falar mata galeria, beleza. Mas para saber que é uma vereda, teria que ter essa foto aqui junto, para eu poder perceber que é uma palmeira. Olha aqui no horizonte, né? Várias palmeiras. Então, as palmeiras como matas de galeria são as veredas. É isso que você vai entender, é assim que você vai descrever. Porque mata de galeria tem por toda parte. Agora, as veredas você vai encontrar no cerrado. Tá bom? O Henricão perguntou assim, qual seria a definição de chapadões? É muito mais o coletivo. Você pegar um espaço geográfico repleto de chapadas, de grande porte, médio porte, pequeno porte, os chapadões. Então, é legal você perguntar, Henrique, porque quer ver uma palavra que eu já vi em alguns vestibulares, é raro, porque é antiga. Mesetas. Quer ver um aluno bravo? É o aluno estudar, 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 pegar uma prova e não entender aquela palavra. Pô, eu estudei isso, mas nunca vi essa palavra. Pois é. Mesetas é um nome diferente para chapadas. Porque se você olhar direitinho, né, o que é uma chapada? É um morro que a parte de cima é plana. Então lembra uma mesa. Mesetas. Eu sei que é chato, vocês não tem que ficar decorando nome por nome, né? Mas tendo um vocabulário no seu caderno e fazendo exercícios, você consegue lentamente conseguir memorizar esses nomes. Então tá aí as veredas, mata de galeria formada por palmeiras, no caso. E outra coisa, literatura brasileira, né? Grande Sertão Veredas. Tem uma literatura que pode ser usada em vestibulares. Ele pega um trecho do livro falando sobre veredas e a importância, porque a água. O sujeito ali é migrante, retirante, viajante. Ele vai em direção da água para abastecer os cavalos,
ou a ele mesmo, né? Então, pense só em vereda, água. Basicamente é isso. Bom, de novo, aquelas gravuras. Acho que essa daí não tem tanto problema, né? A gravura do Percival sobre o cerrado. Ele insistiu nessas árvores com tronco tortuoso, né? São várias, mas tem uma aqui à esquerda que chama atenção. E no primeiro plano aqui, ele colocou as estepes, né? Uma mata mais baixa e tal. Tem até uns cactos. Dá para ver aqui que é uma cactácea. Mas não é o que predomina. Se predominassem cactos, aí seria a caatinga, claro. Mas o que predomina são essas árvores com os troncos retorcidos. Então, acho que não é tão difícil assim achar o cerrado aí dentro. Enfrentamentos. Eu já acabei adiantando essa parte, né? O cerrado do Brasil, ele, em 60 anos, nos últimos 60 anos, 50% foi embora. Não há nada para eu comparar com vocês no Brasil. Porque a Mata Atlântica, que quase desapareceu, levou 4 séculos para isso acontecer. O Cerrado, em 60 anos, pelo menos metade já foi. Me impressiona muito isso. Para mim é muito impressionante. Nenhum outro domínio natural brasileiro foi desmatado em tão pouco tempo. Pegadinhas de vestibular. Eu odeio ter que falar dessas pegadinhas, mas eu devo falar. Hoje o Cerrado é a vegetação que está sendo destruída em maior velocidade. Então, se perguntarem isso para vocês, né, qual domínio do Brasil está sendo, o gerúndio, né, está sendo mais destruído? É o Cerrado. Não é o que foi mais destruído. É o que está agora, nesse momento, presente momento, sendo destruído com mais velocidade, é o Cerrado. Ainda tem muito mais Cerrado do que Mata Atlântica, do que araucárias, mas o Cerrado, a velocidade da destruição é enorme, é muito grande. Tudo por conta do agronegócio, que eu já expliquei aqui para vocês, né? Soja, pecuária bovina, milho, algodão. O maior vilão é a pecuária. É o que mais ocupa espaços, é a pecuária bovina. Em seguida é a soja. Então, esse de fato é o maior desafio enfrentado pelo agronegócio. E essas queimadas que estamos assistindo no dia a dia, reportagens a respeito, são, infelizmente, uma prova que isso está acontecendo. Tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat. O David me perguntou se, uma vez que o Cerrado aparece em várias regiões, se ele tem uma grande diversidade. Ele tem, mas não se compara, evidentemente, à Mata Atlântica e à Amazônia. Se fizer uma comparação, evidentemente que é menos diverso. Mas o Cerrado não é uma coisa única. Você vai encontrar variações, você vai encontrar variedades, né, de Cerrado. E é claro que a árvore de Cerrado que você encontrar em Campinas, no interior de São Paulo, ela talvez não seja a mesma que você vai encontrar na Bahia. Né? Então ele se adapta, evidentemente, e você começa a perceber diferenças. Então há diversidade. Isso tem que ser respeitado. Não tanto quanto a Mata Atlântica e a Amazônia, mas sim, há diversidade. Vou aproveitar o Cerrado para explicar os hotspots, que é uma palavrinha que está muito em alta. Lembra que eu expliquei relevo para vocês? Em geologia, hotspot é onde tem magma, onde tem vulcões, provavelmente. Em ecologia, hotspot é outra coisa. É a mesma palavra, mas é outro significado. Tá? Então, hotspot para a ecologia são biomas, domínios naturais com grande diversidade, mas que estão muito ameaçados. Então, pintado de vermelho, você está encontrando aí os principais hotspots do mundo, não só do Brasil. Eu coloquei um mapa do mundo, achei melhor colocar o do mundo. Então, dá para fazer várias perguntas com esse mapa. Por exemplo, uma pergunta que dá para pensar. Em qual faixa estão concentrados os hotspots? Já vou dar a resposta. Faixa intertropical. Né? Se você olhar, tanto aqui na América do Sul, a África,
na Ásia, Índia, enfim. Você percebe que tem muitos hotspots na faixa tropical. Tem na Califórnia também, ó, tá aqui, ó. Tem na Espanha, mas a maior parte dos hotspots estão localizados na faixa tropical. Países subdesenvolvidos, que políticas ambientais não são cumpridas, urbanização muito acelerada. Eu faria uma pergunta nesse sentido, para o aluno não ficar decorando o que é hotspot. Eu já te dou essa informação na questão. Mas para aplicar outros conteúdos no tema hotspot. Então, o que o Brasil, o que a Indonésia, o que a Tailândia tem em comum? Países emergentes, subdesenvolvidos, economias que cresceram às custas do meio ambiente, países que leis ambientais não são seguidas, ou talvez nem existam, porque o Brasil tem leis ambientais, muito boas, por sinal, mas não são cumpridas. Né? Tem países que nem existem essas leis ambientais. Né? Aqui ainda existem as leis. Não sei o que é pior, não ter ou tê-las, mas não executá-las. Então, populações urbanas, né? Um êxodo rural enorme, na Ásia especialmente, né, nos últimos anos, que acabou ajudando no desmatamento. Então, isso é uma questão que usa o hotspot para perguntar uma outra coisa, de repente, para vocês. Me chama a atenção a Ásia, né? Olha o cantinho aí da Ásia vermelho, né? Regiões de grande crescimento econômico, mas que estão com ameaças. Então, hotspot é isso. É uma área de vegetação nativa, com grande diversidade, porém muito ameaçada, né? Que já sofreu muitas ameaças, já foi muito destruída. Perceba que a Amazônia, gente, não é um hotspot. Não é porque não tem diversidade na Amazônia, é porque a maior parte da Amazônia ainda está de pé. É por isso que a Amazônia não entra como hotspot. Então ela tem diversidade, claro, mas sofre desmatamento, sofre ameaças, mas a maior parte da floresta ainda existe. O Cerrado, ele já se encontra como hotspot porque pouco mais da metade já foi destruído. Então, é assim que você vai entender. Muito bem. Agora a Caatinga. David, nem tinha visto sua pergunta, cara. Você perguntou da Amazônia. Bom, é isso aí. Estamos em sintonia, David. Sabe por quê? Sabe por quê? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sintonia, sintonia, cara. Vamos lá. Caatinga é mais rápido, tá, gente? São 3h28, vai dar tempo de fazer. Caatinga. Eu coloquei um mapa aqui. Peraí. Tá aqui, ó. Para você entender onde é que fica a Caatinga. Evidentemente, falou Caatinga, sertão do Nordeste. Mas olha Minas Gerais nesse mapa, ó. Divisa com a Bahia. Existe um trecho de Caatinga que vai cobrir um pedaço da região aí norte de Minas Gerais. Então, tudo bem se você esquecer disso. Júlio, esqueci de falar que tem Caatinga em Minas Gerais. Desde que se aparecer uma questão, a Caatinga ocorre somente no Nordeste. Falso. Minas Gerais tem um trecho aí também de Caatinga. Como é que chama? Vale do Jequitinhonha. David, repita. Vale do Jequitinhonha. Rápido. Não precisa, brincadeira. O Jequitinhonha é o norte de Minas Gerais. Uma das regiões mais pobres do Brasil é esse norte de Minas. Vale do Rio Jequitinhonha. A Letícia falou que você tem que falar, David. Então fala aí, cara. Jequitinhonha. Vai se ferrar, tia. Olha os caras, mano. Os caras tão nervosos. Ô, louco. Eu vou escrever, porque brincadeiras à parte, é importante saber disso, gente. Vale do Rio. Deixa eu ver se eu escrevi certo. A palavra é tão chata que eu tiro o sarro, mas eu erro também, né? Jequitinhonha. Não errei. Tá aqui. Pronto. Norte de Minas. Jequitinhonha. Trechos da Caatinga, área muito pobre. Né? Jequiti. Os caras. Jequiti é outra coisa, cara. Você está fazendo merchandising já. Bom, vamos sair desse mapa.
Cadê? Peraí. Pronto. Caatinga é uma palavra também tupi-guarani. Significa mata branca. O branco que o índio descreveu não é literal. Como é mais seco, as árvores nem sempre são bem verdinhas. Fica uma cor mais clara. Daí essa nomenclatura indígena de mata branca. Comparando com uma área de floresta úmida, ela é mais clara, um verdinho mais claro, meio acinzentado, né? Acho que essa foto te dá um caminho, né, para pensar nisso. Tem verde, mas é um verde parece que desbotado, desgastado. Por isso, mata branca. O clima é o semiárido. As chuvas são irregulares. Eu expliquei para vocês em clima, né? Climatologia. Chove muito pouco. São chuvas imprevisíveis e um calor muito intenso. Tem locais do sertão que estão sem chuva há mais de 5 anos. Quer dizer, tem uma área que é muito seca. É o polígono das secas, né? Bem no coração do sertão nordestino. É muito seco. Não é um deserto. É um semideserto. Daí, semiárido. Muito bem, muito bem, muito bem. Um clima muito seco. A mata se adapta a essa secura. Xerófilas. Xerófilas são plantas que se adaptam à seca. Você pode falar, se você quiser também, eu vou colocar aqui no chat. Xeromorfismo. É isso, se adaptar à seca. Como é que você se adapta à seca? Espinhos, é uma adaptação. Folhas pequenas, é uma adaptação. Ausência de folhas, às vezes, né? O espinho no lugar da folha, né? Ausência de folhas. Armazenamento de água. Então, acho que é simples você explicar o que é xeromorfismo. É quando a planta se adapta a uma secura enorme. Então, folhas pequenas, ausência de folhas, presença de espinhos, armazenamento de água, folhas decíduas, igual eu expliquei lá no Cerrado, né, que as folhas caem na época do ano. Então, as cactáceas são um bom exemplo disso, né, o que é o xeromorfismo. O que mais? Eu coloquei ali arbustos e gramíneas. Então, é uma mata mais baixa. Né? Você não vai encontrar grandes árvores nessa vegetação. Solos. Revisão de solos, hein? Solos pedregosos e rasos. Alguém consegue lembrar o motivo disso? Por que os solos são pedregosos e rasos? Pela ausência ou pela pouca atividade do intemperismo? Qual intemperismo? É o químico. Aí, perfeito, porque perfeito. É pouca chuva. Eu te cobrei falar o tipo de intemperismo por isso, para associar com o clima. Então, os solos são rasos porque tem pouca chuva. Então, não há intemperismo químico. Por isso que tem essas pedras do solo, um solo muito pedregoso. Meu telefone tocando. E é bobagem, porque o código é 0966, sabe? Enfim, não é 666 não, tá? Fiquem tranquilos. Mas, enfim, pedregoso é isso. O solo é raso, pedregoso, porque não chove. E não tem o intemperismo químico para tornar essa pedra, essa rocha, o solo. Por isso que eu alertei vocês aquela pegadinha de raízes profundas. Não tem como a planta ter raiz profunda. Aliás, é uma contradição. Você tem um cacto que armazena água. Se o cacto armazena água, por que ele vai ter raiz profunda? Não faz sentido. Ou a raiz é profunda, ou você armazena água. Você não vai ter as duas adaptações. Se você esquecer alguma coisa, usa lógica. Um cacto. Cacto armazena água, então não vai procurar água embaixo do solo. Tem exceções. Tem árvores dentro do sertão nordestino que tem raiz profunda. Não é uma regra que vale para todas as árvores. Mas o que predomina são solos rasos e raízes curtas. É o que predomina, não é exclusividade, é o que predomina.
tá? Relevo. O relevo da Caatinga, ele está numa depressão, na verdade, né? Uma área mais rebaixada. Cuidado com o nome, não é difícil não. Ó. Depressões interplanáuticas. É uma depressão entre planaltos. Eu vou colocar a imagem agora. Tá aqui, ó. Cadê? Ó. Essa figura eu expliquei para vocês em clima, a primeira figura, e a figura de baixo eu expliquei em relevo. Olha onde é que fica o sertão, gente. Já tá aqui, ó. Depressão sertaneja. De um lado, a Borborema, Planalto, e do outro lado, Planaltos e Chapadas da bacia do Parnaíba. Por isso que é depressão entre planaltos, interplanáutica. Então, fica entre os planaltos. É uma área rebaixada, né, e seca. Eu vou aproveitar essa figura. Eu não sei se foi o David que perguntou para mim, ou se foi outro aluno. Não vou me lembrar quem foi que me perguntou. Mas alguém me perguntou em aulas anteriores, acho que antes das férias ainda, sobre o sertão ser um local seco. E eu fiz o seguinte comentário. Nenhum vestibular pergunta isso diretamente. Porque é uma explicação que é climatologia aplicada. Não é tão difícil assim. Mas o aluno, infelizmente, ele sai da escola, alguns alunos, não todos os alunos, lógico, né? Não vou aqui generalizar, saem da escola com a seguinte visão. O sertão é seco porque tem um planalto aqui que impede a umidade de chegar no sertão. Se essa fosse a explicação, São Paulo ia ser seco também. Tem a Serra do Mar, na verdade. Então, cuidado para não pegar algo muito, muito geral para explicar um conceito. Faz sentido o raciocínio do que a Borborema, gente, realmente, ela barra a umidade. Não é errado você falar isso. Mas não é o único, nem o principal fator para a seca no sertão. Olha o esqueminha em cima. Para quem não entendeu, porque está em inglês também, linha do Equador, 30 graus de latitude sul e 30 graus latitude norte. Você está olhando de perfil, né? Desprezando a curvatura da Terra. Foi um terraplanista que desenhou isso, certeza. Foram eles estão por aí. Então, olhando a Terra de perfil, desprezando a curvatura, que coisa horrível de dizer, né? Que pena de mim. Mas enfim. Tá em inglês, gente. L é low, baixa pressão. H é high, alta pressão. Quer dizer, na linha do Equador, expliquei, lembra para vocês? É uma região de baixa pressão. Então o calor sobe e forma uma nuvem de chuva. Beleza. Já em 30 graus de latitude, a pressão ela é alta e empurra os ventos, os alísios. Aqui está o nome em inglês dos alísios, olha só. Trade winds. São os ventos alísios. Eu posso estar exagerando, mas como a Unesp, no ano passado, colocou várias perguntas de geografia em inglês, nas provas de inglês, eu não acho ruim você praticar alguns conceitos de geografia em inglês, não. Perder você não vai. Né? Não é uma obrigação, mas eu acho legal que você tenha faça essas relações. Então, trade winds são os ventos alísios. Pois bem, vou olhar aqui no hemisfério sul, onde fica o Nordeste brasileiro. Tá vendo essa flechinha aqui para baixo? Tem duas flechinhas aqui para baixo. Isso é uma alta pressão que se desgarra da alta pressão aqui de 30 graus sul. Então esse ar ele é mais seco. Ele vai em direção à superfície. Então o calor, a umidade proveniente ali da evaporação da água do sertão não consegue formar chuva, gente, por causa disso. Porque imagina, evapora a água. Ok. Vai condensar, formar nuvem. Só que essa flechinha aqui que vocês estão vendo, ó, que é a alta pressão, ela empurra essa umidade para baixo. E o vento leva ela embora. Então, inviabiliza a formação de nuvens de chuva. Essa é a explicação do sertão ser seco. Essa é a explicação correta. Eu nunca vi uma prova perguntar isso, um vestibular. Não desse jeito, porque é difícil explicar, não é fácil. Tem que dominar vários conceitos. Mas, como eu quero que vocês se preparem mais do que o necessário, sempre bom
ter mais conteúdo, lógico. Se você quiser um resuminho autoral, você explicar, você fala assim, olha, na região da Caatinga, há uma zona de alta pressão atmosférica, que acaba impedindo a formação de nuvens. Acabou, está explicado. Você não vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma prova discursiva. Então, você não vai ter que explicar mais e mais e mais e mais e mais. Se você explicar até aí, tá bom. Só não vai cair nesse erro de dizer que é a borborema que provoca a seca no sertão, porque não é o principal fator. Ajuda, é verdade, ajuda. Mas não é o grande fator. O grande fator, de verdade, é essa alta pressão que não permite a formação de nuvens. E a água que evapora é carregada pelos ventos. O Henricão, que está inspirado hoje, hein, Henricão? A curvatura das correntes é por conta de Coriolis? Sim. O ilustrador, Henrique, não é terraplanista, porque ele levou em conta Coriolis. Então, essa flechinha arredondada é por conta da rotação da Terra. Muito bem, Henrique. Muito bem. Então, concluímos que ele não é um terraplanista. Claro, David, vou dar uma aula agora sobre terraplanismo para o David. Ele falou que não entendeu. David, na Caatinga, no sertão do Nordeste, ele fica embaixo, né, de uma zona de alta pressão atmosférica. Há uma corrente de ar mais denso e seco que desce em direção da superfície. A água que evapora, que poderia formar a nuvem de chuva, ela é carregada pelos ventos e não consegue se estabelecer e formar as nuvens. Então, em pouquíssimas palavras, é isso. O sertão nordestino, ele recebe a ação de uma alta pressão atmosférica, o ar seco, ele vai descer, e não permite a formação das nuvens de chuva. Por isso, da seca no sertão. Mas é isso, estou aqui explicando mais do que você precisa, para você se garantir em qualquer situação. Muito bem, muito bem, muito Professor. bem. Oi. Diga, Só uma Renata. pergunta. A umidade, ela sobe na convecção, só que por conta da alta pressão, ela desce. Então, não tem... por ser muito rápido, é que não forma as nuvens, é isso? Isso, porque lembra, Rê, aonde tiver alta pressão tem vento. Então, os ventos vão se encarregar de levar essa umidade embora. Ela vai lá para a Amazônia. É essa a direção dos alísios, vai para a linha do Equador. Por isso que as nuvens de chuva não vão ocorrer. Tá bom? Tá bom, obrigada. Professor, Nada. Felipão. Oi. Desculpa. Eu Imagina. não vi que estava com a mão levantada. Tranquilo, Henricão. Depois você fala, sem problemas. Onde está o Felipe? Ele sumiu. Oi, professor, beleza? Te vi de novo. Fala. Eu ia perguntar, tipo, o que o sertão não tem que a gente não pode chamar ele de deserto? Ah, legal, cara. Você vai chamar de deserto locais onde não há precipitação. Zero chuvas. E isso por décadas a fio ou mais. Semi-deserto, semiárido, é porque tem chuva. Só que ela é muito irregular. Tem lugares do sertão, ô Felipe, que chove todos os anos, mas chove muito pouco. Uns 2 ou 3 meses por ano. Agora, tem lugar no sertão que chove a cada 3 anos, de repente. Então, não é um deserto, porque tem umidade. Ela é escassa, ela é rara, a chuva ela é muito imprevisível, mas pode ter chuva. O problema é quando não tem chuva alguma. Aí sim é deserto. Tá bom? Maravilha. Aí, Professor, Henrique. Fala, Henrique. eu fiquei com uma dúvida só qual a influência esse planalto da Borborema ele faria para ter, porque eu não entendi direito ainda o que ele faz assim que atrapalharia sei lá, a chover e tal. O pequenininho aqui, tá, Henrique? É tá? Borborema. O planalto é uma barreira para os ventos que saem da região oceânica. Basicamente é isso. Então, por exemplo, Salvador, chove bastante. Né? Fortaleza, tem chuvas. Recife, também tem chuvas. Porque essas cidades que eu citei aqui, Henrique,
elas estão localizadas à direita desse planalto e mais junto ao mar. Então o vento sopra do oceano para o continente, os alísios inclusive, jogando umidade. Só que essa umidade não vai conseguir toda ela atravessar o planalto. Então essa barreira que a Borborema impõe, ela também é um fator que dificulta a formação de chuvas. É um dos fatores. Mas se não houvesse a alta pressão, teria chuva. Porque a umidade presente na própria depressão sertaneja poderia fomentar essas chuvas. A Borborema age, mas não é o principal agente. Basicamente é isso. Mas pense, Henrique, como uma barreira. O planalto, o relevo, uma barreira em relação às chuvas. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Até coloquei aqui o perfil do solo, já expliquei, vou correr aqui e adiantar. Bom, falamos das chapadas, todo mundo sabe o que é uma chapada, um planalto sedimentar. Inselbergs, eu expliquei em relevo para vocês, que são morros formados por rochas cristalinas, muito resistente à erosão. Então, se você pegar imagens da Caatinga, imagens assim de maior amplitude, né? Tem ali um relevo aparentemente plano e de repente surge um morro, né? E esse morro pequeno é um Inselberg. Ele tem uma altura um pouquinho maior porque ele é muito resistente à erosão. São os Inselbergs. Então são morros isolados, você pode falar assim, morros isolados formados por rochas cristalinas. Certo? E quanto aos rios, gente, existem rios, mas boa parte deles são intermitentes. Intermitente é quando o rio seca uma época do ano. Tem um nome mais fácil, quem quiser, acho que é legal ter os dois, né? Temporário. Temporário ou intermitente. David, agora eu vi tua pergunta, cara. Eu já respondo. Não tinha visto, tá? Então, os rios temporários é que eles secam uma época do ano. Rios intermitentes ou temporários. Tem exceções. O Rio São Francisco passa pelo sertão sem secar. Só que ele não nasce no sertão. O São Francisco nasce numa área úmida. E um braço ali do São Francisco pega, né? Corre pelo sertão. O David fez uma pergunta para mim, eu vou voltar naquela imagem para poder respondê-la. Acho que outros vão querer também entender isso, David. Sobre sotavento e barlavento. Sotavento, David, é esse vento que corre na direção de uma montanha. Esse é o sotavento. Já o vento do outro lado da montanha, você vai chamar de barlavento. Como que se aplica isso, David? O sotavento, ele tem umidade, que vai ajudar a formar chuvas no Recife, Salvador, etc. Já do outro lado, o barlavento é um vento mais seco. Ele perdeu já a umidade do lado oposto. Então, essa é a aplicação dos conceitos de barlavento e sotavento. O barlavento carrega umidade e despeja essa umidade de um lado da montanha. Planalto, falando montanha, que é um termo genérico, para ficar mais fácil, né? Do outro lado da montanha, esse vento já vai estar mais seco. Esse é o sotavento. Pegou, David? Tá. Professor, perdão, eu me confundi. Qual é qual? Você pode repetir, por favor? Sim, claro. O David hoje está cansado. Senhoras e senhores, deixar esse bigode tão esbelto, tão belo, leva horas. Né? Igual eu penteando meus cabelos, são horas com creme, enfim, demora tempo. Eu durmo mal, porque tenho que ficar penteando o cabelo, acordo, penteando o cabelo. Ai, ai. Eu estou colocando aqui no chat os nomes na ordem, tá? Barlavento carrega a umidade.
E o sotavento, cadê? Perdeu a umidade. Aí. O Henrique aproveitou o momento barlavento, sotavento, para falar no caso das navegações, né? O uso disso para pescadores, né? Que vão pescar em alto mar, depois retornam para o litoral. É isso. Bom, para terminar, Professor, oi, só uma dúvida pode dos falar. rios. Sim, Eles sofrem uma baixa ou eles secam mesmo? secam mesmo. Aí, quando daqui a pouco, quando eu terminar as aulas de domínios, tem aulas sobre energia. Depois de energia, regiões brasileiras. Em regiões brasileiras, eu vou analisar com vocês alguns livros. Alguns livros não, exagerei agora, né? O pessoal vai ficar doido agora. Alguns trechos de obras literárias. Melhor assim, né? Senão vão ficar doidos. E até para mostrar como isso é descrito, né? Que é uma época em que o rio seca de verdade. No máximo, tem uma lama no leito seco do rio, que dá para perceber que tem umidade, até dá para você escavar no leito seco do rio e achar o lençol freático, porque está embaixo de onde o rio passa, né? Você pode encontrar água. Mas é secar de verdade. Alguns em volume, fica ali um fiozinho d'água, mas muitos secam mesmo. Intermitência é isso, parar de correr o rio, tá bom? Oh yeah. Muito bem. Ilustração do Percival sobre Caatinga. Com sinceridade, alguém acha que poderia confundir essa imagem com o Cerrado? Ou está bem diferente? Tudo bem, gente? Minhas dicas, porque essa imagem está grande e em ótima resolução. Tem aluno que é complicado, gente. Desespero de causa. Eu já fui aluno, eu sei como é que funciona. Você fica tão inseguro às vezes, aí você pega essa imagem, essa gravura. Aí você vê aqui uma árvore com um tronco tortuoso. Mas é o que predomina? Não. O Percival colocou vários tipos de cactáceas aqui, né? Uma muito famosa, essa maior aqui, ó, o mandacaru. O mandacaru é essa daqui, ó. Parece uns bracinhos, né? Assim. É o mandacaru, típico da caatinga brasileira. E aqui embaixo, tá vendo? Um menorzinho, rasteiro, se chama chique-chique. Então, esses nomes, né? Vou colocar no chat. É mandacaru e o chique-chique. São espécies típicas da caatinga. Então, o mandacaru é esse mais alto. Esse aqui à direita, tá vendo? Aqueles cactos de desenhos animados, né? Já que o mais rasteiro é o chique-chique. Então, tem outro tipo de cactos aqui, quer dizer, o autor quis focar uma coisa. Esse lugar é seco. Tem espinhos, tem cactáceas. A Ana Alves diz que tem esse no meio da casa dela. Aham. Então é melhor prestar atenção onde anda na sua casa. Não queria enfiar a mão num negócio desse. Mas tem uma árvore aqui, né? Mais especialmente destacada com um tronco retorcido, mas não é o que predomina. O solo também, dá uma olhada, ó. Olha as pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? Solo pedregoso, tá aqui, ó. Tem aqui embaixo à direita. Então, tem vários elementos da caatinga nessa imagem. Eu falo isso, parece que é óbvio, né? Mas quanto mais informações você retirar da imagem, melhor. Então, tem cactos, tem solo pedregoso, tem areia, né? Enfrentamentos, né? Pensar em meio ambiente. A caatinga, metade também já desapareceu. Já era. A pecuária é o principal fator do desmatamento na caatinga, gente. A caatinga tem riqueza e tem beleza. Não olhe essa gravura e pense que a caatinga é pobre em vegetação. Ela não é pobre. É que é óbvio, né? Comparando com a Amazônia, que é úmida, é diferente, mas ela não é uma região pobre em vegetação. Ela tem uma fauna, e flora e faunas típicos e abundantes também.
mas foi bem destruído. A pecuária foi o fator principal. Expliquei para vocês em solos, mas vale a pena revisar, né? Essa região sofre desertificação. Para quem não se lembra, é quando o solo vai perdendo os seus nutrientes. Não é o clima virar desértico, é o solo perdendo nutrientes. Então, de verdade, é a região do Brasil mais propensa à desertificação. É a Caatinga mesmo, né? E a parte humana, eu acho que é importante você destacar. Eu vou comentar dessa parte humana quando eu explicar a região Nordeste, mas eu vou colocar o nome aí para vocês já. Indústria da seca. Indústria da seca. Seriam as famílias tradicionais, políticos, latifundiários, que concentram os recursos naturais, as terras no sertão. Tem água, gente. Não é que não tem água, mas a água está concentrada, né? Então, indústria da seca é um termo que você vai usar para explicar isso. É intencional a pobreza. A seca é natural, mas há quem tire vantagem da seca. E não se esqueçam que este ano é ano de eleições para prefeito. Neste ano, a água chega na forma de caminhões-pipa, porque é ano de eleições. Mas fora esse momento de eleições, vários locais ficam sem água, porque a água está concentrada. Então, quem concentra tudo isso? Famílias tradicionais, políticos regionais e latifundiários, que por vezes estão todos reunidos numa única coisa. O sujeito é prefeito, é de uma família tradicional e é dono de terras. Então, por vezes, um único indivíduo reúne tudo isso. Pertencer a uma família tradicional, poderosa, ter a maior parte das terras e ter algum cargo político. Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, né, governador, às vezes até. Eu olhei aqui agora no chat, cadê a Renata? Posso diferenciar pelas árvores mais secas, sem folhagem? Pode, mas se a foto do cerrado for tirada na época de mais seca, pode acontecer também de ter árvores sem folhagem. É que no caso dessa gravura, tem árvores sem folhagem juntamente com os cactos. Aí fica muitos indícios de que é realmente a caatinga. Depois, eu tenho duas perguntas. A do David. Professor, o desenvolvimento das cisternas é uma medida que foi feita para combater? A cisterna é uma estratégia muito antiga de armazenar água das chuvas, que popularizada, ela minimiza o impacto da seca. Não vou dizer que é uma forma de enfrentar a indústria. Olha a pergunta do David, atenção. Enfrentar a indústria da seca, David, tem que ser algo maior. Reforma agrária, né, reforma política, redistribuição de terras agrícolas. Isso sim é enfrentar a indústria da seca. A cisterna é uma estratégia de sobrevivência, para você ter um pouquinho mais de acesso à água na época da seca. Ajuda muito, porque para quem nunca viu uma cisterna, é como uma caixa d'água que capta a água da chuva. Aí depois você utiliza essa água da chuva no seu dia a dia. O Diego me perguntou se a caatinga é útil na pecuária pelos arbustos e gramíneas ser alimento para os animais. Sim, é uma pastagem natural. O problema, Diego, é a falta d'água. Então esse gado ele vai andando muito, né? Porque ele tem até oferta de alimento, mas a oferta de água que é o problema. Então, quando você falou assim, não consigo assimilar outras coisas, seu pensamento é correto. Mas lembra do seguinte, é uma pecuária que não consegue ficar parada. Uma pecuária extensiva, ocupa grandes áreas, por conta da questão da água, né? E o Glaucio, um pouco pessimista, mas muito racional, o coronelismo existe até hoje. Muito bem. Exatamente. A relação do coronel, que é uma palavra mais antiga, mas a relação é a mesma até hoje. O grande proprietário que domina as terras, que oprime trabalhadores rurais. Então, eu vou destacar mais esses temas quando eu chegar na aula de região Nordeste. Na hora, gente, exatamente 16 horas. Semana que vem tem maratona. Depois que vocês olharem o horário, você vai falar, meu Deus!
Semana que vem tem maratona, tem aula terça, tem aula quarta, tem aula para todos os gostos. Então, semana que vem vocês vão entender geografia, cara, por bem ou por mal. Brincadeira, aqui não tem maldade, não. Só o David tem maldade. E a Renata já pega fogo. Oi, Isa. Pode me explicar de novo a arenização, porque é diferente de desertificação, né? A arenização é em clima úmido. O solo já é arenoso, naturalmente, e o desmatamento deixa esse solo arenoso mais exposto. Aí você sempre pensa assim, para não ter problema para confundir. A arenização acontece no Rio Grande do Sul, onde o clima é úmido. E desertificação acontece no sertão, onde o clima é seco. Aí já era. São parecidos, realmente, mas tem essas diferenças. Obrigada, Júlia. De nada. Certo, então, preparem-se para a semana que vem. Tragam pipoca, muito café. Não vale bebidas alcoólicas, certo, David? Eu não sei o que você bebe aí, volta e meia tá... O que você falou mesmo, professor? Eu me confundi. Ah, David. Essa aula está sendo gravada. Vou pedir um antidoping em você. Então, descobri seu segredo. Eu sabia. Olha lá. E insiste, e continua. Como alguém muda ao longo do ano letivo, né? Aquele menino quieto, tranquilo, sereno, né? Meigo. Agora virou um animal. Era uma máscara, professor. Era uma máscara, né? Letícia, a pandemia nos traz revelações. Exatamente. Já tem vários adjetivos aqui, selvagem. Olha só. Professor, é porque ele Oi. começou a ter poder. Nas outras aulas, ele começou a ter poder. Aí, pra você conhecer alguém, você tem que dar poder a ela, né? Ele se revelou agora. Que isso, Agora ser inocente. As coisas agora estão fazendo mais sentido para mim, Letícia. Obrigado por essa informação. Bom, chega de bobagem, gente. Se cuidem. Boas aulas, bons plantões, enfim. E nos vemos semana que vem várias vezes, certo? Um beijo, gente. Tchau. Obrigada, Júlia. Tchau. Tchau, professor. Obrigadão. Obrigada. Falou. Boa semana. Tchau. Tchau.